amigo, minha amiga do Pro Universidade. Bacaninha? Vamos para mais sucesso, mais uma vitória? Tenho certeza que sim, bem. Olha só, a ideia agora é você ter uma revisão básica de Química Geral nessa monitoria, que é a primeira parte da aulinha, depois você tem uma aula online, então já fica por aí, que vai ter bastante coisa boa, perfeito? E a ideia é você visualizar tudo que pode cair no teu vestibular, cara, é bem importante esse bingo. O seu Enem vai ser preparatório para isso, perfeito? Você vai se preparar para esse Enem, principalmente para os outros vestibulares aí da sua região, mas, cara, dá uma olhadinha bacana no Enem que você vai precisar de tudo. Algo interdisciplinar, ok? Por isso que você estuda aqui com matemática, com tio NASA, história com tio Otto, biologia com tio Leleco e assim por diante. Só fera. Principalmente com um de menor que você viu aula ontem, que ele foi bem engraçadinho comigo dizendo que eu ia tirar o boné. Uma hora eu tiro. Mas pede pra ele ficar em pé, porque ele é bem baixinho. Perfeito? E depois a gente bate papo com o tio NASA, que ele foi bem engraçadinho. Mas vamos lá, a ideia toda agora é você ter uma revisão básica daquilo que você já está vendo no ensino médio, ou está vendo no seu cursinho, ou está vendo aqui no Pro. Cara, acesso tem. Então assim, ó, tem aqui a online, tem monitoria, tem simulado online. Então assim, ó, vem, cara. Tem coisa aqui, tem conteúdo e tem professores excelentes, preparados para o seu Enem, principalmente, cara, para os seus vestibulares aí da sua região. Foi de boa? Tenho certeza que sim. Vamos lá então, vamos começar bem básico para você a brincadeira da propriedade coligativa. Bem, mas olha só, eu nunca vi propriedade coligativa na minha vida. Você viu sim, só que você não tem costume, perfeito? Tenho certeza que você já viu algum dia você jogar sal no gelo para deixar gelado mais rápido, jogar álcool. É uma propriedade coligativa? Sim, olha só o nome. Conjunto. Consegue entender isso? Conjunto. Junto de quem? Do solvente. Perfeito? Como assim? Na química você trabalha muito a parte de dissoluções, misturas homogêneas. Perfeito? Você tem misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Quando você está trabalhando com solução, eu trabalho com mistura homogênea. Aonde você tem um soluto, tem um solvente. O soluto pode interferir no solvente e ele vai fazer isso, perfeito? Para o quê? Para dificultar a vida do solvente e facilitar a sua. Como assim? Quando você vai para o meio tecnológico, você vai produzir para o meio, só que você vai produzir para o seu bem, perfeito? Então, olha só, eu tenho soluto e tenho solvente, você vai dissolver substâncias para usar como eletrólito. Bem, como assim eletrólito? Condução de corrente elétrica na bateria. Bateria do carro tem um eletrólito, numa pilha tem um eletrólito, onde você tem um potencial positivo e negativo para conduzir corrente elétrica. Mas eu vou jogar numa solução que eu tenho soluto e tenho solvente. Então assim, a nossa ideia agora de propriedade coligativa é uma parte física, perfeito? Você vai trabalhar literalmente o que acontece com o teu solvente. Quer ver uma parte bacana que você não percebe? Olha só, se eu não me engano, no teu corpo tem uma concentração boa de sal. Mas para que isso? Brincadeira do impulso nervoso, sabe muito bem que o seu coração ele tem os batimentos, perfeito? Tal da sístole, diástole, que você viu em biologia. Mas tem professor de química, sou professor de química, sou professor de Enem. Então você vai se acostumando com o meio. Aí você faz o seguinte, você acha que o seu coração bate como? Com diferença de potencial, impulso nervoso? A tal da bomba de sódio e potássio não é só isso, mas você vai trabalhar o princípio básico da citologia, onde eu tenho sódio e tenho potássio. Detalhe que não é sódio nem potássio, mas para o seu dia a dia eu chamo de sódio e potássio. Você vai trabalhar com um íon sódio e um potássio. É um soluto? É, porque o seu corpo tem bastante água. Como assim? Só entender um pouquinho agora. No teu corpo, se for uma célula animal, tem 65%, 70% de água. Se for uma célula vegetal, tem um pouquinho mais, 75%, 70%. O professor de biologia está aqui para te ajudar, perfeito? Mas olha só, se tem água, tem o solvente. Vamos de novo, se tem água, tem o solvente. Consegue entender isso? É bem fácil. Peraí. Esse solvente, Binho, eu vou jogar um soluto. Esse soluto é o eletrólito. Vamos fazer o seguinte, na corrente sanguínea, é bem fácil, cara. Os vestibulares cobram muito isso, a tal da pressão osmótica, a sua pressão sanguínea. Como assim? Olha só, se o meio está concentrado de sódio ou potássio, você tem na corrente sanguínea muito sal. Você concorda comigo que vai absorver água? Perfeito? Seu corpo tem bastante água. Amigos, problema técnico, a gente já volta. A gente já volta. Tá.
voltou, meus amigos. Aqui é aula ao vivo. É uma monitoria ao vivo. Vão ter probleminhas técnicos, mas a gente resolve. Eu peço desculpas a vocês. Mas, Binho, isso acontece ao vivo. Cara, é muito fácil resolver. A gente conseguiu resolver tranquilo. E agora você continua com a sua aula. Então você faz o seguinte, olha que bacana. De novo, eu estou trabalhando com a concentração do meio corpóreo ou meio celular. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, Binho, olha só que bacana. Quando você pensa um pouquinho em osmose, que é uma coisa que o teu professor de biologia, ele te incomoda muito falando sobre isso, que você às vezes decora e não deveria decorar, perfeito? Existe uma seguinte situação. O que é osmose, Bingo? Osmose é passagem de solvente. O professor de biologia fala de água porque você tem a água como solvente polar. Perfeito? Mas é passagem de solvente. Toma cuidado que alguns vestibulares eles fazem pegadinha. É passagem de água. Pode ser passagem de água. Toma cuidado, pode ser passagem de água. Ok? Mas pode ser outro solvente. Sabe muito bem que não existe só água como solvente. De novo, trabalhando com solução. Aí você tem o seu corpo, você tem a sua célula, que você tem o plasma, tem água, mas tem uma concentração lá dentro. Principalmente quando eu trabalho com a bomba de sódio e potássio. Perfeito? Binho, você tem lá sódio, o meio concentrado. Sua célula está concentrada. Você concorda comigo que você absorver água? Perfeito. Absorvendo água, você aumenta a pressão sanguínea. Porque você está enchendo de água, aquilo vai acumular, concorda comigo? Ocupa espaço. Então você aumentou a pressão sanguínea. Bem fácil. Eu estou com a pressão baixa. Olha que bacana isso. Eu estou com a pressão baixa. Sal. Sal para quê? Para você aumentar a concentração do meio da célula, perfeito? Deixar literalmente hipertônico. Aí você puxa mais água e essa célula literalmente vai ficar o quê? Túrgida. Joia? Perfeito? Vai lá, bem, ela vai inchar até se romper e você tem a plasmólise, porque lá dentro tem plasma. Perfeito? Bem, hidrólise. Não é bem assim. Tem água, tudo bem, mas plasmólise, tudo bem. Plasma é feito, a quantidade maior de água. Tudo bem, perfeito. Mas, por favor, Binho, plasmólise, aí você vai ver isso em biologia, não tem problema nenhum. Já até tirando umas dúvidas, tá vendo só? E olha que bacana, de novo, seu professor. Você trabalhando com isso, aumentando a pressão justamente com a água, você tem um controle dessa pressão, que você chama de pressão osmótica. O inverso, para poder conter essa pressão. Então, se você aumentar a concentração, você concorda comigo que a pressão vai ser maior para poder equilibrar o meio. Então, bem, para que a pressão osmótica ou pressão interna? Para poder você equilibrar o meio. Porque imagina se toda a célula literalmente sofre plasmólise. Você morre. Então, graças a Deus, o teu organismo é bem perfeito. Já é claro, tem mais falhas como toda máquina. Já é? Mas, por favor, tem sim. Então, você já guardou. Pressão cai em prova direto, principalmente na parte física. Então, bem, isso aqui é a parte física, sim. Você está trabalhando com o soluto e com o solvente. Joia? Então, vamos fazer o seguinte, propriedades coligativas. Eu acabei de falar, você tem o soluto e tem o solvente, influenciando com o meio. Vamos lá, então. Você tem o seguinte. A primeira você chama de tonoscopia, que é pressão de vapor. É bem fácil você entender, bem tranquilinho, vamos bem rápido. Você tem uma panela com água fervendo, aí você vai lá e joga sal. Você concorda comigo que existe um vaporzinho aí? Perfeito. Se você tampar, vai ter uma pressão sobre o líquido do vapor. Então, existe uma pressão do vapor em cima do líquido. O que é pressão, bem? Física. Pressão é força sobre uma área. Ok? Vamos lá, você aprendeu isso em física. Vamos de novo, bem. O que é pressão mesmo? Pressão é força sobre uma área. Beleza. Então, você tem a pressão do vapor. Pressão do vapor sobre o líquido. Ok? Segurando esse líquido, até para cozinhar melhor. Vamos entender um pouquinho para você se localizar. Se você está aqui ao nível do mar, você tem uma temperatura X para a água, perfeito? Uma temperatura de ebulição. Estou trabalhando com líquido e gasoso, por isso vapor. Quando você sobe um morro, essa temperatura de ebulição vai ser menor. Por quê, Binho? Sabe muito bem que se você for para La Paz ou até mesmo subir outro morro aí que você conheça, a pressão atmosférica é menor, porque você tem menos oxigênio, o ar é rarefeito. Então você vai entrar em ebulição mais rápido. Então o ponto de ebulição vai ser menor. Agora, Binho, se eu jogar um soluto não volátil, cara, é bem fácil. Você está fervendo essa água e você jogou um soluto para impedir. Propriedade coligativa é isso, é para dificultar mesmo. Você jogou um soluto que não evapora, que se evaporar, não tem influência nenhuma na minha vida. Perfeito? Aí você conseguiu segurar esse líquido, você vai conseguir cozinhar. Bem, então ajuda o meu meio, que eu te falei, mas prejudica a água? Claro que a água vai querer te ajudar. Sempre ela faz isso. Joia? Então, bem, o que é a pressão de vapor? Quando você joga um soluto, aquela pressão diminui, porque você vai deixar mais para líquido do que para vapor. Perfeito? E vai ser, olha outra coisa, você vai ter que gastar energia para o líquido passar para o vapor e você vai ter que gastar energia para o soluto. Consegue entender isso? Então é bem isso, vamos lá. Tonoscopia, pressão de vapor diminuindo.
Quando eu tenho efeito tonoscópico, que você joga um soluto no volátil. Bem rápido, ponto de ebulição. Um depende do outro, é bem fácil. Se você jogar mais soluto, vai dificultar a vida da água, vai aumentar o ponto de ebulição. Olha que bacana isso. Agora tem o efeito contrário, efeito crioscópico. Como assim? Eu estou em casa e está nevando na minha casa. Eu sei, eu moro num lugar onde não tem neve. Até tem, né? Gelo congelado, mas não, esse não vem o caso. Mas, por favor, quando você tem neve na frente da sua casa, você joga sal. Por que transferência de calor? O sal está quente e o gelinho está frio. Perfeito? Aí você consegue derreter. É do quente para o frio. É só você perceber. No dia muito frio, você se encosta em algo quente, transferência de calor, do maior para o menor. Termodinâmica, isso é física, de novo, eu sou professor, brother, sou professor de Enem, estou te preparando para isso. Então vamos continuar. Aí você fez a transferência, você derreteu esse gelo da frente da sua casa, você conseguiu sair. Só que eu quero ficar gelo, eu sou gelo, eu sou gelo, oi, eu sou gelo, perfeito. Mas eu quero ficar na forma sólida. Então, peraí, eu preciso de uma temperatura muito menor. Bacana, a temperatura tem que ser muito menor. Então o efeito crioscópico é o que, Binho? Você diminuir esse ponto de congelamento para poder ficar no seu estado que você quer. Então, se eu jogar um soluto no volátil, eu preciso diminuir a temperatura. Perfeito? Show de bola? Só que tem que tomar cuidado. Temperatura de congelamento. Agora, onde eu queria chegar, pressão osmótica. Acabei de falar. Cara, os vestibulares trabalham muito com a pressão sanguínea, que é na casa de 7,8, 7,7, 7,6. Vai trabalhando com isso, perfeito? Então, assim, ó, pressão sanguínea, vestibular trabalha direto. Quer ver esses vestibulares aqui do Sul? É bem bacana. Então, olha só, Binho, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar uma questão aonde tem essas propriedades coligativas, perfeito? Para você enxergar aonde eu quero chegar com essa ideia de você ter soluto e solvente, a influência do soluto em cima do solvente. Detalhe, o soluto tem que ser não volátil e depende do número de partes. Perfeito? Vamos chegar lá, Binho, vamos. Tu vai trabalhar muito com relação matemática também. Aí, tio Nasa falando. Perfeito? Só que ele é meio perturbadinho, porque ele fica zoando as pessoas. Tira o boné. Ele tem que levantar, porque ele é bem de menor mesmo. Ele é bem baixinho. Ele tem que ficar em pé, ele faz aqui sentado. Vamos lá, meus amores, só para você entender a jogada toda. Você tem aqui uma questãozinha aqui da UFSC, que é um vestibular bem bacana. E é fácil, cara. Eu digo assim, ó, a melhor prova que você vai fazer é a prova do vestibular. É mais fácil. Depois, ensino superior é contigo, perfeito? Você tem que ir no mercado de trabalho, vai ter que treinar para isso. Joia, vamos lá. Uma embalagem de celofane na forma de uma membrana semipermeável contendo uma solução de 2 molar. O que é uma solução de 2 molar? Mol por litro. Perfeito? Guarda isso. Você tem mol por litro, uma quantidade de matéria gigantesca. Porque você sabe muito bem que um átomo você não consegue ver. Você consegue ver mol, uma quantidade gigantesca. Agora, um átomo pode esquecer, a não ser que você seja perturbado. Por isso que a química trabalha com o mol. Consegue entender isso? Tenho certeza. Vamos lá. Então você tem 2 molar de NaCl, um eletrólito, em água. Foi mergulhado em um recipiente contendo um líquido desconhecido. Então você pegou uma membrana semipermeável e colocou em um líquido que você não conhece. Perfeito? O que vão perguntar na questão é em relação a esse líquido. Então você tem uma célulazinha, pensa que é uma célula, ou uma bolinha de concentração 2 molar, 2 mol por litro de NaCl. Perfeito? Aí você jogou lá, mol por litro, e jogou nesse líquido. Eu quero saber o que tem nesse líquido. É isso que você quer saber. Então a interpretação é bem fácil, cara. É uma questão bem fácil. Sabe, mas eu tenho dúvida em alguma coisa. Vai perguntando aí. Vai perguntando que é uma monitoria. Eu vou te respondendo sem problema nenhum. O Zé me ajuda aqui, todo mundo me ajuda. Perfeito? Então não te preocupa. Vai perguntando por aí. Ok? Vamos lá então. Você tem... foi mergulhado em um recipiente contendo um líquido desconhecido. Após algum tempo, o volume do líquido dentro da embalagem aumentou. Vamos parar aqui, Binho. Se você tinha a embalagem e você tinha um líquido, perfeito? E o volume dessa embalagem aumentou. Lembra de osmose agora. O meio está concentrado. Passagem de solvente. Binho, mas como assim? Deixa eu só lembrar o que é osmose. É bem fácil mesmo. Você tem um meio muito concentrado de soluto e pouco solvente. Perfeito? Vamos supor que seja água. Eu estou no lado onde só tem água, lado diluído. Eu sou água, numa baladinha, eu água, perfeito? Só que eu não suporto como água que outras moléculas de água fiquem me empurrando. Eu odeio isso, fica me empurrando, para. Eu quero literalmente aproveitar a balada. Aí o que você faz? Procura um local onde tem menos água. Isso é natural, é transporte passivo, isso é biologia, perfeito? Eu sou água, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aonde eu quero, eu vou para estabilidade, para o lado mais estável, o lado mais concentrado de soluto e pouco solvente, o tal do backstage, para quem conhece, perfeito? Então você faz o seguinte, vai lá, eu, água, sozinho, vou naturalmente para o lado mais concentrado, isso é osmose.
lado hipertônico para o hipertônico, lado menos concentrado para o mais concentrado, concorda comigo? Vamos voltar para a célulazinha. Você tem a célulazinha e ela ficou inchada. Isso quer dizer que o meio está concentrado e o meio está menos concentrado. Então quer dizer que você pode ter passado água, concorda comigo? Ou uma solução de menor concentração dessa célula. Vamos de novo. Pode ter passado água ou pode literalmente ter uma concentração aqui, uma solução ao redor, no meio, que a concentração seja menor que está dentro da célula, porque aqui tem que ser maior para você poder passar o solvente. Viu como é fácil? Então vamos responder bem? Vamos, de certeza, vamos lá. Então você tem isso. Com relação ao líquido desconhecido, eu falei para ti, escolha, você tem um aposto ali. Dentre as proposições, até o professor Binho falando de gramática um pouquinho, você tem aposto para explicar alguma coisa. Mas é redação, deixa de ser metido. Então você, dentre as proposições, as que são verdadeiras. Aí você tem a massa molar da soda cáustica, perfeito. A questão está um pouquinho fora da casinha, mas está ali, soda cáustica, que na verdade é NaCl, né? Mas vamos lá. Bem, eu faço o seguinte, ao vivo vai tudo. 0,1. O líquido desconhecido pode ser água? Sim, se o meio está concentrado, aqui pode ser água. Aí tu diz que é difícil uma questão. Por favor, vamos de novo, o meio está concentrado. Aqui o meio pode ser, tá lá, a célula, aquele celofone que você viu. Está concentrado, 2 molar por litro, 2 mol por litro. Pode ser água? Pode, está inchando. Perfeito? Vamos lá então. Próxima. Tem temperatura de ebulição maior que a solução de NaCl. O NaCl está aqui, ó. E aqui está a concentração, ou o líquido desconhecido. Por favor, é sério, se está entrando água, quer dizer que o meio está concentrado dissoluto. Você tem mais soluto aqui dentro. Vamos de novo, você tem mais soluto que aqui dentro. Você tem uma concentração menor. Perfeito? Aqui você tem uma concentração menor, então aqui está maior. Então o ponto de ebulição aqui vai ser maior. Porque, Binho, eu tenho mais soluto. Eu vou precisar de energia para passar para um estado gasoso aquele soluto, que é difícil para caramba, você gastar muita energia, porque é um sal. Perfeito? E o líquido junto. Então, por favor, vamos lá ler a questão de novo para você entender que é bem fácil. Tem uma temperatura de ebulição maior que da solução. O líquido desconhecido tem temperatura maior? Não, né? Por isso que é falso. Viu como é fácil, cara? A prova do seu vestibular vai ser bem tranquila. Você pode ter certeza. Vamos lá então, vamos continuar. Foi demais, mas tudo bem. Foram duas, você tem. Pode ser uma solução saturada de NaCl? Não, porque já tem uma solução saturada aqui e mais uma solução saturada aqui. Não faz sentido, não vai ter deslocamento nenhum. Mas encheu, então teve deslocamento. Perfeito, joia, foi de boa? Foi. Vamos lá então. Pode ser uma solução 10 gramas de NaCl em água. Eu tenho 2 molar lá, concorda comigo? Perfeito. Bem, eu vou precisar fazer uma regrinha de 3 básica aí para ver a quantidade de mol, para ver se a concentração aqui é menor para poder entrar água? Sim, é isso que você vai fazer. Bem, você pode mostrar a resolução? Vou, já estou falando que é verdadeira. Já vou te mostrar a resolução agora. Logo, logo. Só deixa eu fazer mais uma, tem mais uma. 16. Congela a temperatura menor que da solução de NaCl? Não, porque lembra que quanto mais soluto, menor o ponto de congelamento. Quanto mais você jogar, quantidade de partículas, partes, quanto mais você jogar, menor é esse ponto de congelamento. Então, dentro vai ser menor. Então, vamos lá, o líquido vai ter temperatura menor? Não. Tem mais uma, tem a 32. Vamos lá. Verdadeiro, estou te mostrando, mas eu vou fazer o cálculo, perfeito? Pode ser uma solução de 40 gramas por litro de KCl. Meus amores, aqui é NaCl, mas vamos trabalhando. Pode ser de KCl? Pode, você está fora. NaOH? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, eu vou te dar os dados. A questão está te falando isso. Bem rapidinho, ao vivo. Faz o seguinte. 0,8, que eu lembro que eu vou fazer resolução. Qualquer coisa vai perguntando aí, o Zé vai falando, ó, Binho, tal coisa, vai mostrando aqui para mim. A gente resolve tudo, é uma monitoria, meus amores. Aqui você pode descansar, pode relaxar. Perfeito? Vai tomando uma água para oxigenar o cérebro. Ok? Vamos lá então. Você tem 0,8, pode ser uma solução 10 gramas por litro. Lembra que o volume é o mesmo, porque eu tenho 2 molar, 2 mol por litro, 10 gramas por litro, então o volume é o mesmo. Faz o seguinte então, transforma esses 10 gramas em mol para você fazer um comparativo, porque eu tenho 2 mols de um lado e eu tenho x mols de outro. Como é que eu faço a regra de 3, Binho? Bem fácil, olha para cá. Deixa eu só te mostrar, opa, aqui ao vivo, vamos lá. Tá lá, resolução. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. Primeiro, massa molar, porque eu tenho que transformar para mol. Lembra que você tem 2 mol por litro, então você precisa da massa molar. Bem, na hora da prova vai ser fornecido. Então não te preocupa com isso, você tem que decorar as coisas. Não vai decorar nada, cara. Para de arrumar confusão. Eu quero arrumar confusão. Não faz isso. Pelo amor de Deus, tem. Joia? Vamos lá então. Você tem massa molar do NaCl. Em 1 mol eu tenho 58,5.
Eu quero saber quantos mols eu tenho em 10 gramas. Porque lembra que era litro por litro. Então, tu saber a quantidade de mol, tu faz um comparativo. Então, é lógica, cara. E tu vai conseguir chegar nessa lógica. Ah, mas como é que tu chegou nesse 1 mol? Você tem o NaCl. Tá aqui, ó. O Na vale 23. Eu estou te fornecendo isso. A massa que você tem molar, que é grama para cada 1 mol. Para cada 1 mol. Perfeito? Então, você tem 23. Pera aí, Binho. 23, mas é só do Na. Você tem o Cl. Então, você tem 23 com 35,5. Vai dar 58,5. Ah, Binho, essa matemática eu sei. Então você, claro, tio Nasa está te ajudando, né? O de menor. Eu falo, chama de menor. Depois pergunto por que de menor. Manda um e-mail para ele. Você tem 1 mol, 58,5. Eu quero saber quantos eu tenho em 10 gramas. Por isso que eu amo a química. Tudo você resolve por regra de 3. Perfeito? Na matemática tem muita coisa para fazer. Mas aqui não. Vamos lá. Somente na física, que é tudo derivado. Vamos lá, a maioria, né? Então você faz o seguinte. Eu tenho 10 por 58, crianças. Regra de 3, concorda comigo? Sim ou não? Já é 10 por 58. Bem, o 10 por 58 vai dar uma concentração, ou, por favor, uma molaridade, um mol de 0,17. Até pode ser molaridade porque está por litro. Então pode ser molaridade, emissão. Então você tem 0,17 mol. Na concentração do celofone você tinha 2 mols, concorda comigo? Você tem 0,17 para o líquido, perfeito? E você tem 2. Se aqui está menos concentrado, vai entrar água. Está menos concentrado, está diluído, está hipotônico. Aqui está hipertônico, vai entrar. Então entrou, a questão está falando que vai entrar. Está entrando, está ficando inchado. Então faz sentido, por isso que essa questão está verdadeira. Perfeito? Porque 0,2, ou desculpa, 2 é maior que 0,17. A matemática está ajudando. Perfeito? Vamos de novo, só para você entender. Maior, quem manda na boca, tá lá, ó, patrão. Foi de boa? Isso é matemática. E tem professor de matemática assistindo também, tenho certeza. Ele está por aí espiando. Mas vamos lá, só para a gente poder continuar, tem mais uma resolução. Você tem, por favor, a 32. Lembra que eu te falei também? Tem mais uma continha Binho. Tem que começar a relacionar tudo? Tem. Tem. Comece a acostumar. Isso é Enem, cara, porque eu sou teu professor. Por isso que literalmente confiaram no tio Negrinho. Vamos lá. Vamos embora. Você tem, pode ser uma solução de 40 gramas por litro de KCl. Aí você tem os dados do potássio, eu lembro muito bem. Em água. Vamos lá então. Aí você vai só um pouquinho, porque é ao vivo, não tem jeito. Resolução. Aí você tem Na, de novo, os mesmos dados. Ó, percebeu que apareceu potássio, porque você tem KCl. Faz sentido a solução de KCl aqui fora. Vamos lá então, porque você pode mudar o soluto, desde que seja um soluto não volátil. Ok? Vamos lá então. Você tem o seguinte, só para você entender a jogada toda, de novo uma regra de 3. 1 mol de KCl vai valer 74,5. Vamos de novo. 1 mol de KCl, 74,5. Como é que eu fiz isso, Binho? Massa molar KCl, 39 e o cloro 35,5. Você soma os dois, eu tenho a massa molar de 1 mol. Fechou. Aí você tem X para 40. Ah, Binho, 40 porque tá lá, ó, 40 gramas para cada litro. Jóia? Vai olhando, você tem 40 gramas para cada litro. Perfeito? Então vamos lá. Só para a gente poder entender, uma regra de 3, 40 dividido por 74,5. Foi tranquilo? Tenho certeza que sim. Vamos lá então. Aí você faz o seguinte, X, 0,53 mol. Pera aí, eu tinha uma concentração de 2 mols por litro. Agora você tem 53 fora, 0,53 fora. Hipotônico, hipertônico, vai entrar água. Consegue entender isso? Por isso que ela estava verdadeira. Joia? Tá lá, ó. Bateu? Ok? Então tá. Só para a gente poder entender. Para a próxima. Eu acho que o Zé tá falando para mim que tem questão. Tem aqui, Zé? Não, ainda não. Ainda não? Então tá, desculpa, crianças. Eu achei que tinha questão já, as pessoas tirando dúvida. Vai tirando dúvida. Vai vir dúvida, perfeito? Eu tô pegando já a parte de química geral e a parte de cálculo, cara. Para você achar que é química, só tem aquela partezinha de prótons, elétrons e nêutrons. Pode esquecer, você vai trabalhar tudo. E você percebeu que eu trabalhei física com vocês, perfeito? A brincadeira da pressão. Eu trabalhei a parte biológica, pressão osmótica, perfeito? Parte de concentração, que é uma parte física. E a relação matemática. Então assim, ó, para de achar que o seu Enem vai ser só a química. Não vai ser tudo. Porque eu sou professor de Enem. Os professores que estão aqui vão ser professor de Enem. E tem bastante coisa, cara. Tem essa aula, você pode convidar os amigos para olhar lá no Facebook, no YouTube. Tem um simulado online que você pode escrever. Tem uma porrada de exercícios para você fazer, para você se preparar para o meio. Então aqui, cara, tem uma estrutura boa. Vem pro PROC e tá tudo certo, você está no lugar certo, pode ter certeza. Os professores são qualificados para o seu Enem. Para os outros vestibulares também, mas principalmente você dá um foco para o Enem. Perfeito? Vamos lá então. Relações numéricas. Espera aí, Binho. Relações numéricas, o que me ajuda? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu comentei agora há pouco que você viu que um átomo só você não consegue trabalhar. Cara, um átomo só, pelo amor de Deus. Como assim? Eu quero reagir um átomo de ferro com um átomo de oxigênio. Tu tá ficando doido? Nunca viu?
Não tá doidão, cara? Tá se preparando para o vestibular, tudo bem, que é meio perturbação você prepara para o vestibular, mas tá no foco. Toma uma aguinha, já fica de boa. Perfeito? Toma um chazinho, sei lá. Mas, por favor, cara, não cai na loucura de dizer que assim, um átomo eu consigo ver. Não, um átomo você não consegue ver. Aí o que o químico fez para poder reagir e produzir para o meio, perfeito? A brincadeira da revolução tecnológica, você faz o seguinte, pega um montante de ferro e um montante de oxigênio. Um montante vai ser um número fixo, vai ser muito grande. E você consegue colocar na balança e reagir os dois. Porque você vai ter contato com os dois, perfeito? Você vai visualizar no macro, desculpa. Então já começa a se acostumar com o meio. Isso é relação numérica. É você fazer uma relação por regra de 3 para a quantidade de matéria que você tem. Então vamos lá bem, o que eu vou descobrir? Massa, volume, mol, moléculas, átomos. E eu tenho certeza que você vai trabalhando com o meio, olha só. Um mol de qualquer coisa, eu lembro que eu falei para ti que é um montante. Pô, bem, mas eu nunca sabia o que era esse mol. Estou te ajudando agora? Associa mol, montante, fechou? É um monte de coisa que você consegue jogar na balança e você consegue reagir um com o outro. Porque, por favor, é lógica isso, cara. Um átomo você não consegue ver. Aí você quer reagir um átomo. Teu corpo não tem um átomo só, tá ficando doido, cara? Então vamos lá. Um montante, um mol. Conseguiu entender isso? Fechou. Aí você tem um valor constante que foi a constante de Avogadro. Aí depois a gente conversa um pouquinho mais. Que você tem 6,02 vezes 10 a 23. Esse valor é muita coisa. São 6 sextilhões. Perfeito? A matemática te ajuda. É muita coisa. É você pegar um mol de binho, cara. Eu sei que vai ter muita gente linda no mundo. Perfeito? Tirando o pessoalzinho do NASA aí. Perfeito? Então você vai pegar muito binho, cara. Eu sei, bem, vai ajudar no seu vestibular e você vai passar. Mas é muita coisa. Aí você vai lá e coloca na balança. Uma quantidade gigantesca. Perfeito? Consegue entender isso? Já é um número fixo, ok? Tem pessoas que falam, eu preciso ser uma dúzia, que não sei o quê. Cara, para. É um montante, perfeito? É muita coisa. Então você tem lá 6,02 vezes 10 na 23 átomos, só que pode ser moléculas também, perfeito? Você tem para átomos ou moléculas. Aqui eu estou trabalhando com átomos, mas você pode trabalhar com moléculas sem problema nenhum. E assim, cai muito no vestibular e você acaba esquecendo desse valor. E é importante. Quantas moléculas tem? Quantos átomos tem? Eu vou te mostrar o exercício e você já vai ver isso. Joia? Vamos lá então. Você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Aí você tem x gramas, porque, peraí bem, a relação matemática te ajuda. Você tem 1 mol, perfeito, para um montante. Aí você vai ter essa relação próxima da massa molar desse elemento. Como assim? Se eu tenho ferro, para um átomo de ferro, eu tenho 56 unidades de massa atômica. Tem aulinha aí no próprio, procurei. Tem relações numéricas, perfeito? Então você deve ter a revisão. Já procurei, tá aí. O site está cheio de vídeos bacanas para você dar uma analisada nisso aí. Tem, então tem, procurei, perfeito? Aí diz, não tem onde estudar. Tem, aqui no Pro tem, perfeito? Vamos lá então. Aí você tem, por favor, x gramas. Eu tenho, se um átomo de ferro tem 56 unidades de massa atômica, 1 mol eu vou ter um montante, então você vai ter 56 gramas. A relação é bacana. Bem, é só mudar de grama para U? Sim. Só não pode confundir. Quando eu falo U, é um átomo só. Quando eu falo grama, é um montante. Porque você consegue ver em grama. Eu falei para ti, tu coloca na balança. Já é? Vamos lá então. Aí você tem 22,4 litros se for um gás, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Esse dia me perguntaram, bem, o que significa CNTP? Guarda isso. CNTP é condição normal de temperatura e pressão. CATP é condição ambiente de temperatura e pressão, perfeito? Que a temperatura na CNTP é 0 graus Celsius e a temperatura na CATP é 25 graus Celsius. Te ajuda muito. E coloque em Kelvin aí, porque você sabe muito bem que tem as escalas termométricas. Joia? Então você tem lá, essa jogada toda é uma relação que te ajuda muito, por isso relação numérica. Binho, vamos acompanhar o raciocínio? Vamos. Ponta grossa, falei para ti, que você tem em vários vestibulares e trabalha sempre isso. Com relação à massa molecular dos sistemas abaixo, assinale o que for correto. Aqui eu estou te mostrando vários fatores trabalhando com a massa molar ou com o volume assim por diante. Você vai trabalhar com uma relação sempre com regra de 3. Por isso que eu falei, a química é muito fácil. Vamos lá então. Você tem o seguinte, 1 mol de ácido sulfúrico. Existe uma massa molar ali. Perfeito? Aí você vai ter que contar o hidrogênio, vai ter que contar o enxofre, o oxigênio, lembrando que você vai ter que multiplicar essa massa pela quantidade de átomos que você tem, joia? Perfeito? Na verdade, ali, quantidade de átomos, parte que você tem ali, elementos, ok? Então tá ali, ácido sulfúrico, aí você tem 1 mol de moléculas de hidrogênio, que é o H2, toma cuidado com isso, perfeito? É o H2, vamos lá então, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, ou seja, 1 mol. Já associa. Aí você tem 2 gramas. Vamos chegar lá.
Bem, você tem 22,4 litros de um gás carbônico na CNTP, ou seja, 1 mol de novo de gás carbônico. Lembra que eu falei que era átomos ou molécula? Começou a associar um montante. Perfeito? 5 mols de ferro, então você vai ter 5 vezes aquele valor de 6,02. Perfeito? Joia, consegue entender isso? Você vai ter 5 vezes a massa dele. Então tá. Aí você tem 0,8 litros de água, que você, trabalhando com a densidade, eu consigo separar as coisas. Binho, a questão é fácil, cara, ela é muito simples. Ela é muito simples mesmo, eu vou te ajudar. Tô aqui para isso. Perfeito? Vamos lá então. Faz o seguinte. Tá lá. Como eu te falei. Ah, Binho, a massa molar. Eu vou pegar sempre no teu pé em relação a isso. A massa molar. Tá na prova? Tá ali, ó. Tem os dados. Consegue entender isso? Aí você tem a massa molar do hidrogênio, na verdade ele tem a massa atômica para um hidrogênio. Perfeito, você tem oxigênio 16, enxofre 32, ferro 56, já tinha comentado na questão, ok? E você tem carbono 12. Tá chegando perguntas, já vou responder. Perfeito? Fica segura aí. Deixa eu ver. É a Isa Cardoso. Ah, muito obrigado, Isa. Muito obrigado mesmo. Fiquei bem feliz agora. Joia, agradeço mesmo. Fiquei feliz, vou muito feliz agora. Mas vamos conversando. Obrigado, Isa. Então você tem o seguinte, é que ela agradeceu, crianças. Ela agradeceu dizendo que eu ensino muito bem. Tô virando professor. Não estão acreditando. Vamos lá. Você faz o seguinte, 0,1. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. Eu vou ter que fazer uma relação. Eu vou ter que lembrar o que tem no sistema 1 e no sistema 3. Perfeito? Eu vou te mostrar a resolução uma por uma. Mas já te falo, é verdadeira. Ok? É verdadeira. Mas eu vou te mostrar a resolução. Não vou deixar assim, do nada. Perfeito? Vamos lá então. Você tem o 2. Considerando a sequência 4, 1 e 3, as massas encontram-se, em ordem crescente. Falso. Vou te mostrar logo, não te preocupa. Perfeito? 0,4. A massa do sistema 3 é maior que a massa do sistema 2. Verdadeiro. Perfeito? 0,8. Sistema 4 e 5 apresentam a mesma massa. Vamos dar uma olhadinha. É verdadeiro também. Tá, crianças? Tem toda a resolução. É monitoria, tu não fica em vão. Tu vai literalmente se preocupar com a resolução, olhar devagar. Tá show de bola. Falei, é pró, só tem fera aqui. Vamos lá então. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. O sistema 1 você tem o seguinte, 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, perfeito? Eu tenho 98 gramas. O sistema 1 eu lembro muito bem que era o ácido sulfúrico, perfeito? O sistema 3, 44 gramas. Perfeito, vamos fazer o seguinte, só para eu lembrar agora, ô Zé, eu consigo voltar aqui rapidinho, né? Consegue. Vamos lá, então o Zé está me ajudando, eu vou voltar aqui bem rapidinho, só para você entender lá a jogada toda. Deixa eu só voltar aqui, é ao vivo mesmo, a gente pode fazer. Só deixa eu voltar, né? Só deixa eu aprender a voltar. Ih, que maravilha! Vamos lá. Engraçado, crianças, vocês não sabem, mas a minha mãe está assistindo essa aula ao vivo. Então, para mim é um orgulho bem grande, ela está rindo. Olha só, você tem o seguinte, vamos lá. O sistema 3 eu tinha 22,4 de gás carbônico, que é o CO2, perfeito? O CO2, Binho, gás carbônico, é o dióxido de carbono, você tem na combustão, perfeito? Na combustão total ou parcial, que você vai na respiração celular, na oxidação, assim por diante. Já agora a gente vai voltar para lá, só para a gente poder analisar onde estava, perfeito? Vamos lá então, Binho. Só para a gente voltar na questão, opa. Aí, fechou. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. Aqui eu tinha o ácido sulfúrico, aqui você tem o dióxido de carbono. Como é que eu faço ácido sulfúrico, bem? Ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, que vale 1 vezes 2. Vamos de novo. 1 vezes 2, então vai dar 2 gramas já. Aí você tem 32 de enxofre, com mais 32. Aí você tem 16 de massa de oxigênio, tá aqui, ó. Tava lá em cima. Perfeito? 16 de massa de oxigênio, vezes quase 64. Quando você soma tudo, vai dar 98. Perfeito? Agora, Binho, dióxido de carbono. De novo, a mesma coisa. Carbono eu tenho 1, que vale 12. Aí o oxigênio vale 16, vezes 2 é 32, vai dar 44. Então, por favor, vamos lá. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. O sistema 1 contém massa maior que o sistema 3. Eu lembro muito bem aqui na questão, a gente pode voltar um pouquinho, que agora o Zé falou que eu posso voltar e eu vou voltar à vontade. Eu não quero nem saber. Já que o Zé deixou, vamos lá. Só para voltar bem rapidinho aqui. Olha para cá. Eu falei que era verdadeiro. Perfeito? Já eu falei, a verdadeira é 0,1, 0,4 e 0,8. A falsa é 0,2. Consegue entender isso? Então a gente ajudou. O sistema 1 é maior que o sistema 2, de massa, tá vendo? Já tem a sulfúrica e tem o CO2. Vamos lá então, Tibinho, vamos embora. Tem bastante coisa.
O sistema 1 foi, resolução tranquila, é uma regrinha de 3, eu falei para ti que tem que analisar essa relação numérica, anota como eu fiz aqui, olha só, coloquei 1 mol, 6 vezes 10 na 23 átomos, 98 gramas, 22,4 litros, consegue entender isso? Claro que sim, bem, vamos lá então. Aí você vai para o segundo esquema, que é o 2, perfeito? 0,2. Considerando a sequência 4, 1 e 3, as massas encontram-se em ordem crescente. Meus amores, por favor, o primeiro era o ferro, o segundo é o ácido sulfúrico. Perfeito? E você tem o terceiro, que é o dióxido de carbono. O 4, eu tenho certeza que é o ferro. Joia? O 1, ácido sulfúrico, e o 3 era o dióxido de carbono. Eu falei para vocês, estava ali bonitinho. Joia? Ah, como é que sabe o que é o ferro? 56 gramas. Então já te acostuma com o meio. Está em ordem crescente. Não, meus amores. Está em ordem decrescente. Concorda comigo? Até coloquei na ordem. Ordem decrescente. Até porque 5 vezes 56, a matemática te ajuda. Ah, faz aí, cara, também, pelo amor de Deus. Tem professor de matemática assistindo? Ah, por favor, vai lá, né? 5 vezes 6, 30, perfeito? Ah, pro inferno. Olha só, desculpa, foi sem querer. Vamos matar depois, eu tenho certeza que o chefe daqui a pouco vai falar comigo. Mas vamos lá. Ordem decrescente. Conseguiu ver isso? Ok? Essa ideia de 22,4 litros, meus amores, é somente para o gás, a não ser que você tenha ácido sulfúrico no gasoso. E aqui você tem o ferro, não faz sentido um pouco. Mas tu consegue, que eu preciso deixar essa relação aí para você se acostumar com o meio, ok? Por isso que eu deixei ali. Vamos lá, então eu lembro que a 0,2 estava falsa. 0,4. A massa do sistema 3 é maior que a massa do sistema 2. A massa do sistema 3 é maior que o sistema 2. Eu sei que lembro que era o gás de hidrogênio. Perfeito? A molécula de hidrogênio está aqui, ó, 2 gramas e 44. Pronto. Viu? Falei para ti que era fácil? Então, relação matemática, brother, não tem jeito. Vamos fazer mais, Bim? Ah, vamos, querido professor. O sistema 4 e 5 apresentam a mesma massa. 4. Eu tenho 1 mol, 280 gramas. Perfeito? O sistema 4, eu lembro que eu acho que era o ferro, posso estar enganado? Vamos lá, só deixa eu voltar aqui. Sistema 4. Que agora eu não lembro mesmo. Mas vamos lá. Bem rapidinho. Vou ter que voltar. Vai esperar. Não é monitoria mesmo? Vamos lá. Vamos. Bem rapidinho. Hoje. Vamos lá. Sistema 4. Sistema 4. Achei. Sistema 4, 5 mols de ferro. 5 mols de ferro, 5 vezes 56. Perfeito? Deu 258 gramas. Ó, bacana, já estava a resolução ali, viu? Perfeito? Você tem 280 gramas. Tá lá, bonitinho. Faz aí. Vamos, rapidinho. Perfeito? Para ver se bate. 5 vezes 56 porque você tem a massa molar. Quero ferro. Eu só queria ter certeza mesmo. Vamos pro próximo. Aí você tem lá embaixo, deixa eu voltar, já foi, a gente já explicou essa daqui. Vamos mais um pouquinho. É ao vivo mesmo, posso fazer, não tem problema nenhum. Você se sente confortável. Já eu quero que você se sinta confortável. Estou feliz. Sinta-se em casa. Aqui é uma família mesmo. Então você tem o átomo de ferro. 5 vezes 56, 280. Perfeito? Jóia. Lembra que isso aqui é só para você não esquecer. Ok? Vamos lá, bem. Aí você tem, por favor, a água. No sistema 1 de 5. Aí você tem 0,28 litros. Eu lembro muito bem disso na questão. 0,28 litros, 0,28 quilogramas. Por que isso, Binho? É bem fácil. Porque a densidade da água é 1 para 1. Se eu tenho 1 grama de água, eu tenho 1 centímetro cúbico de água. 1 centímetro cúbico é um cubo de 1 centímetro de aresta, perfeito? A matemática está te ajudando. Perfeito? Tá lá de lado. É, para não brigar. Perfeito? Vai ter um cubinho, então tem um volume, concorda comigo? Joia, 1 centímetro cúbico, cúbico é 1 ml. Então, peraí, Binho. 1 grama, 1 ml. 1 quilograma, 1 litro. Bacana? Então, fechou. Binho, se eu tenho 0,28 litros, eu tenho 0,28 quilogramas, 280 gramas. Então, a massa é a mesma. O 0,8 estava certo. Viu? Então, Binho, prova de vestibular é fácil, cara. É a mais fácil que você tem. Você vai passar, pode ter certeza, porque você tem os melhores aqui. Eu te ensinando para o Enem e os professores também junto. Claro, tirando o Tinásio, que ele é meio perturbado. Ele gosta de aparecer. Vamos lá, se aparecer, porque ele é baixinho. Olha só, vamos continuar a eletroquímica. Essa parte eu gosto bastante. Transferência eletrônica. Assim, ó. O seu mundo precisa de energia, muita energia. O seu corpo precisa de energia. Quer ver? Olha só, vou até te dar um exemplo bacana para a gente poder construir essa ideia toda. Quando você se alimenta, eu canso de falar isso para os meus alunos. Quando você se alimenta, principalmente você se alimenta de amido. Perfeito? Esse amido é um polímero, é orgânica. Você tem uma macromolécula. Aí você começa a digestão
é a sua digestão na boca, que é a parte mecânica e a parte enzimática. A parte mecânica vai lá, tritura, para aumentar a superfície de contato. Aí a enzima faz mais o trabalho dela ainda, que na verdade na boca você tem a amilase salivar, para quebrar o amido. Aí você vai lá, quebra até chegar em maltose. Aí nessa maltose, por favor, como é má, tem glicose, glicose, é perto de dois. Perfeito? Maltose, glicose, de novo, falei que eu sou professor, te acostuma com isso. Perfeito? Glicose com glicose. E essa glicose vai lá para a mitocôndria. Brincadeira das trocas gasosas, alvéolos pulmonares. Eu gosto de falar isso pra caramba. Perfeito? Por quê? Por quê, Binho? Porque energia. Quando chega na mitocôndria, você libera energia. Você tem uma molécula de ATP. Então, o seu corpo precisa de energia. É transferência eletrônica, porque você está oxidando a glicose. É uma reação redox. Eu estou oxidando, estou jogando oxigênio. Perfeito? Então, uma reação redox é com transferência de elétron. Então, eu tenho energia na parte eletrônica. Por isso que você vai trabalhar parte química e parte elétrica. Vamos de novo. Parte química e parte elétrica. E você vai pegar agora também a parte tecnológica. Você concorda comigo que existem bastante metais, perfeito? Você conhece bastante metal. Só me responde uma coisinha para o Binho. Na sua fiação elétrica, eu tenho certeza que é cobre. Cobre por quê, Binho? Ele tem um potencial de redução bom. Você consegue conduzir bastante corrente elétrica e, além disso, ele não oxida tão fácil. Então, é material bom. Você, sendo um bom engenheiro, vai jogar o quê, Binho? Tá lá, o cobrezinho. Agora, por que eu não posso jogar ferro? Porque é um metal não nobre, tem facilidade de oxidar. Então, vamos lá. Quando você oxida, você dá elétron. Olha só, oxidar dá elétron. Quando você reduz, que é uma reação redox, reduz, recebe elétron. Então tem uma transferência eletrônica, uma diferença potencial. Alguém vai dar elétron, alguém vai receber elétron. Alguém vai ficar com potencial negativo, não placa. Potencial negativo e potencial positivo. Então existe uma transferência eletrônica. Vou usar para o meu bem, como eu sou um bom engenheiro, eu vou pegar um gerador de energia e vou usar no meu carro, eu vou usar no meu celular, no meu relógio, marcar passo. Consegue entender isso? E você usando a matéria, pegando lá a tabela periódica, as diferenças potenciais e jogando no meio. Por isso que você estuda bastante. Você está se preparando para o ensino superior, primeira fase. Joia? É para isso que você vai... Ah, Binho, eu vou para produzir? Claro, tem outros fatores, mas principalmente nesse meio. Conseguiu entender isso? Bacana então, Binho. Você tem eletroquímica, você tem pilhas. Aqui eu tenho uma pilha clássica que você chama pilha de Daniel, perfeito? Aonde você tem dois metais, zinco e cobre, mergulhados em soluções eletrolíticas. Para que solução eletrolítica, Binho? Para você poder conduzir corrente elétrica. Claro que aqui eu preciso de uma ponte hidrossalina para você equilibrar o meio iônico. Perfeito? Para você lembrar um pouquinho. Vamos lá. Pilha, Binho, eu preciso de dois potenciais, dois eletrodos. Perfeito? Um eletrodo de menor potencial e outro de maior. Você vai jogar numa solução eletrolítica onde você tem cátions e ânions para conduzir corrente elétrica, para ajudar a conduzir corrente elétrica. Só que vai ficar em excesso, você joga uma ponte hidrossalina, que você equilibra o meio iônico. Por isso, você tem uma solução eletrolítica, tem cátions e ânions. Tá vendo a importância disso tudo, cara? É bem bacana. Então vamos lá, Binho. Aí você tem zinco e cobre. Eu preciso dar elétron, preciso receber elétron. Eles estão neutros, mas não estão estáveis. Aí, espontaneamente, você pode perder elétron. Quando você está com vontade de chorar gigantesca, você vai lá e chora, até sono, porque você está instável. Aí você vai liberando elétron, perfeito? E detalhe, você tem um raio grande. Eu estou longe do núcleo, eu consigo perder elétron, eu consigo dar elétron. Quando eu estou próximo do núcleo é difícil, por isso você tem uma diferença em potencial na tabela periódica. Elementos eletronegativos, elementos eletropositivos. Se eu tenho raio grande, fácil dar, se eu tenho raio pequenininho, fácil receber. Foi de boa? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Eletroquímica é isso, é transferência de elétron. Aí você passa por um resistor, física de novo, você resiste à corrente elétrica, aí dissipa na forma de calor, luzinha, princípio de Bohr. E que bacana, Binho, tá aqui, tem um monte. Claro que às vezes aqui é tudo LED. Mas se você pegar uma lâmpada incandescente na sua casa, se você literalmente tem lá uma lâmpada incandescente ainda, que quase não existe mais, nunca mais vi, mas você tem lá um resistorzinho de tungstênio para resistir à corrente elétrica, aí você dissipa na forma de calor. Viu como é bacana você estudar um pouquinho de engenharia, cara? É isso que você está fazendo, se preparando para o ensino superior. Vamos lá então, Binho. Aí eu tenho zinco e cobre, você passou por um resistor, acendeu a lâmpada, e que maravilha, luz. É assim que você consegue me enxergar. Que bom, Binho, olha a palhaçada. Vamos lá então. Aí você faz o seguinte, dados. Questãozinha da UFPR, os meus alunos pedem muito, tem uma questãozinha lá do Paraná, eu falei, cara, região aqui é bacana, joia? Assim, ó, não adianta você se preparar só para o vestibular, se prepara para todos. Quanto mais você fizer, melhor, abrir mais o dinheiro, eu sei que é difícil, mas vai se preparando para todos. E é aqui que o PRO está fazendo isso, o PRO está te mostrando todos os vestibulares, como eu te falei, principalmente o Enem, joia? Então você tem dados potenciais de óxido-redução, alguém oxida, alguém reduz, alguém tem o potencial de oxidar, dar elétron, e outro tem potencial de reduzir, joia? Eu estou te mostrando aqui, ó. Meus amores, como é que eu vou descobrir que o potencial de redução é oxidação? Os vestibulares aqui do Sul têm o costume de colocar potencial de redução como tabela. Sério, eles colocam. Agora, pode colocar o potencial de oxidação? Nada me impede.
pegar um vestibular aí de cima e colocar um potencial de oxidação. Perfeito? Então vamos lá, Binho, olha só. Você tem potencial de redução e tem potencial de oxidação. Aí você vai lá, tem vários potenciais e eu vou te mostrar uma coisa bacana agora. Binho, por que eu faço o relógio de prata? Para ele não oxidar, para você não perder, não ter que comprar outro. Faz sentido oxidar para você poder comprar outro e mexer com a economia. Mas, por favor, eu prefiro prata porque tem uma estética bacana, não oxida tão facilmente, perfeito? E olha só que bacana, potencial de redução, de receber elétron, não oxidar, a prata é maior, por isso que é tão cara. Perfeito? Consegue entender isso agora, jogada toda? Eu trabalhando com o meio. Vamos lá então. Aí você tem o ferro. Ó, lembra que eu falei, o ferro tem 0,44 negativo. Tem um potencial ruim de reduzir, sim, de oxidar bom. Joia, claro que em comparação ao alumínio ele se ferra. Por isso que o alumínio é muito usado como anodo de sacrifício. Depois a gente fala sobre isso. Uma outra aulinha a gente comenta sobre isso. Pode ser até aqui mesmo, mas vai comentando. Perfeito? Aí você tem o cobre, ó, de novo, o cobre na fiação elétrica. O potencial de redução dele é bem bom. Tá vendo isso? Joia? Porque você tem 0,34, claro, não perto da prata, tá bem? Quer dizer que eu posso fazer uma fiação elétrica de prata? Pode, se você for rico, não tem problema nenhum, nada. Ah, bem, então assim, ó, eu vou resolver o problema do mundo, vou fazer um portão lá de casa de prata. Você vai gastar bastante dinheiro, cara. Já vai gastar bastante dinheiro, só que assim, ó, vai durar bacana. Perfeito? Vamos lá então. Binho, vamos continuar assim. Daqui a meia horinha tem mais uma aulinha ao vivo. Fica por aí, pelo amor de Deus. Ok? Tem bastante coisa bacana. Eu vou falar sobre equilíbrio químico, produção industrial. É bem bacana. Vamos lá então. Você tem o seguinte, você tem os potenciais, perfeito? Só para a gente concluir essa ideia toda. Vamos lá então. Aí você tem o seguinte, é correto afirmar que 0,1, já sei que é verdadeira. Uma pilha formada por um eletrodo de ferro em contato com uma solução contendo íons ferro e um eletrodo de prata em contato com uma solução contendo prata, ligados por uma ponte salina, eu falei sobre isso, a tal da ponte hidrossalina, apresenta um potencial padrão de mais 1,24. É verdadeiro, meus amores. Tá? Um gerador de energia, o processo vai ser sempre espontâneo. Perfeito? A DDP vai ser espontânea. Ah, mas como é que eu calculo a DDP? Não inventa moda. Tu gosta de inventar moda. Eu quero inventar moda. Porque eu sou rebelde, né? Eu quero demonstrar pra mim que eu sou rebelde. Quero mostrar pro Bin também que eu sou rebelde. Não faz isso. Pega o menor potencial e inverte. A prata com certeza vai reduzir que é um metal nobre. O ferro vai oxidar porque é um metal não nobre comparado à prata. Então você vai pegar o menor potencial e inverter dele. Aí aquilo que era negativo vai virar positivo. Consegue entender isso? Aí você soma, vai ter uma diferença potencial positiva, processo espontâneo, geração de energia. Binho vai dar 1,24, você vai somar logo comigo. Mas vamos lá, já sabe que é verdadeiro. Ah, não, tá aqui, ó. Que bacana, achei que estava lá no final. Binho, você tem o seguinte, a prata, potencial tal, ferro, potencial tal, isso é fornecido para vocês. O que você vai fazer, por favor, é inverter o menor. Eu inverti o do ferro, você consegue perceber aqui, ó. Binho, eu fui lá e inverti o do ferro. Joia? Lembra, tá reduzindo, vai oxidar, tá reduzindo, vai oxidar. Deixei o da prata normal. Você consegue ver isso? Eu só equilibrei o balanceamento de cargas. Ah, bem, mas não vou multiplicar a potência por 2? Não faz isso, porque essa potência é específica para essa reação e para aquele elemento. Então não faz isso, não multiplica a potência, que eu lembro na lei de Hess você fazia isso. Aqui você não faz. Perfeito? Então multipliquei por 2 para equilibrar o meio, até porque Lavoisier está se revirando no caixão agora. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho 2 elétrons iniciais, eu tenho que ter 2 elétrons finais. Perfeito? É um sistema fechado, isso é meio óbvio, né? Mas vai se acostumando com o meio. Aí você foi lá, somou os dois, deu o valorzinho que você precisava. Claro que eu cortei os elétrons porque você tem intermediário aí, chegou na equação global. Perfeito? Essa equação global é importante depois, hein? Joia? Então, Binho, achei o potencial, era isso que eu queria, então é verdadeiro. Foi de boa? Foi. Vamos lá então, vamos continuar que está na vibe. 0,2. Na mesma pilha da alternativa anterior, ocorrerá oxidação da prata. Vamos lá. Mesmo que você não olhe aqui para baixo, não arruma confusão, cara. Eu tenho ferro e tenho prata. Prata é um metal nobre, ferro é um metal não nobre. Se eu sou metal não nobre, eu vou oxidar fácil. Tu não vai colocar no teu portão prata, porque é caro, porque ele tem facilidade de reduzir. No meu portão eu vou colocar ferro para oxidar, para você trocar por outro e comprar outro. Consegue entender isso? Então foi de boa, bem. Vamos lá. Então você sabe muito bem que na mesma pilha, blá blá blá, oxidação da prata. Não, pode esquecer. Falso, por isso falso. Vamos para a próxima então. A reação foi de Ag para Ag+. Ferro 2+ para 0. Não foi. Binho, mas por que não foi? Porque olha só, a prata foi de mais para 0, diminuiu o NOx, reduziu. Se diminuiu, reduziu, diminuiu, reduziu. Por favor, se aumentou, oxidou. Aumentou, oxidou. Foi de boa? Tenho certeza que sim. Então olha só,
Vamos de novo. Essa equação global está certa, bem? Não, ela não é espontânea, ela é forçada. Se você forçar 5, se chama de eletrólise. Perfeito? Vamos lá então. Então tá aqui a diferença potencial, já foi de boa. 0,8. Uma lâmina de alumínio mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, agora você tem alumínio e sulfato de cobre. Perfeito? Já é? Eu lembro que o potencial do alumínio é bem maior que o do cobre. O alumínio é um metal não nobre e o cobre é um metal nobre. Quando você oxida, você perde matéria para o meio. Quando você reduz, você aumenta a massa dessa placa. Perfeito? Você vai transformando em massa. Você tem íon cobre aqui, ó. Tá lá, ó, sulfato de cobre. Então você tem o íon cobre. Aí você vai se acumulando na placa. Você vai aumentando a massa. Então vamos lá. Uma lâmina de alumínio mergulhada em uma solução de 1 mol de sulfato de cobre apresentará a formação de um depósito de cobre metálico sobre ela. Perfeito? Metálico sobre ela, tá? Sobre ela. Perfeito? Mas tu entendeu o que é sobre ela, já é? Então tá lá, meus amores. Vai ter isso? Vai. Porque essa criança que vai reduzir, vai aumentar a massa. Sempre que é redução, aumenta a massa. E sempre que é oxidação, você diminui a massa. Como assim, Bim? Pega o portão de ferro, tá oxidado. Tá perdendo a massa. Você entendeu isso? Fechou, bem fácil. Vamos lá então. Pro próximo. 16. O alumínio é um redutor mais forte que o ferro. O que é redutor, meus amores? Redutor, você está reduzindo alguém. Joia? Oxidante, você oxida alguém. Vamos lá então. Você tem, por favor, lá ó, o alumínio e o ferro. Você sabe muito bem que o alumínio oxida muito bem. O alumínio 3+, perfeito, vai lá, o alumínio Zé está oxidando. Que é inverso, é o inverso dos dois. Mas tá lá, está oxidando muito. Os dois estão oxidando muito. Só quem oxida mais é o alumínio. Se ele oxida mais, ele é um bom redutor. O tal do agente redutor, o contrário. Então, olha só, você tem, por favor, o alumínio lá oxidando e você tem um agente redutor. Então, o alumínio é um redutor bem melhor. Por isso, verdadeiro. Agente redutor. Foi de boa? Vamos lá, então. Crianças, fica mais um pouquinho que meia hora. Logo, logo tem mais. Mas vai fazendo o seguinte. Facebook, YouTube, vai aproveitando esse momento que é bacana. Você tem bastante informação aqui no Pro. Cara, toma uma água, relaxa agora, que agora tem mais de meia hora, perfeito? Então assim, ó, vem pro Pro que aqui você tem tudo. Você tem ao vivo no YouTube, no Facebook e tem simulado online. Aqui tem os melhores. E você vai ser o melhor, pode ter certeza, porque você vai lembrar disso em algum momento da sua vida, ok? Daqui a pouco eu volto.
Ei, amigo, se está perdido, tem a descrição, tem o link na descrição aqui embaixo, cara. Não te perde, daqui a pouco tu começa de novo mais uma aula, que eu falei para vocês que é de equilíbrio químico e industrial. Então assim, ó, tá aqui o link aqui embaixo, é só clicar, não tem como se perder. Aqui você tem tudo no Pro, pode ter certeza, a melhor equipe e os melhores professores, pode ter certeza. Bora? Fechou então.